bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Probabilidade Estatística. O tema do vídeo aqui é distribuição cumulativa, tá certo? Então, gente, a distribuição cumulativa, como o próprio nome já diz, né, é uma distribuição que ela vai trabalhar com as probabilidades de forma acumulada. Entender ela faz necessário, né, entender a função de distribuição de probabilidade, que é aquela funçãozinha que a gente viu que numa variável aleatória discreta, que é o nosso caso que nós vamos trabalhar aqui, ela é aquela que mede as probabilidades nos pontos de probabilidade não nula. E nos demais pontos você diz que a distribuição tem probabilidade zero, tá certo? Os pontos que não pertencem à variável aleatória. Então aqui a definição da função de distribuição cumulativa é a seguinte, ó. A função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória x é definida como isso aqui, ó, f de x, normalmente f maiúsculo, no caso discreto, né? Ela vai ser igual à probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a esse valor aqui do argumento, em que x varia de menos infinito a mais infinito, ou seja, ela está definida em toda a reta real, beleza? Nós temos uma forma de representar ela por meio de função, e esta forma vai também nos ajudar a desenhar um gráfico, né? Porque a gente sabe que a gente precisa, a gente está em estatística, né? Probabilidade estatística, a gente vai precisar esquematizar informações, e às vezes um gráfico, né, nos ajuda muito nesse sentido. Então aí a gente vai trabalhar com uma função definida por mais de uma sentença, de modo geral, que vai nos dar, né, a função de distribuição cumulativa. Olha, aqui a gente tem o seguinte, ó, para o caso de uma variável aleatória discreta, x, temos que a função de distribuição cumulativa é o quê? F de x, esse x aqui, gente, seria minúsculo, viu? Houve uma digitação aí. Vai ser igual à probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a x, que é a própria definição que nós vimos no slide anterior. Tá certo? Vai ser o quê? O somatório das probabilidades de todos os valores da minha variável aleatória que são inferiores ou iguais a x. Ou seja, um acúmulo dessas probabilidades. Na hora do exemplo isso vai ficar bem claro, tá certo? Então, se eu tiver uma variável x finita, por exemplo, ela assume, né, elas têm probabilidade nesses pontos aqui, ó, x1, x2 até xn, então a função de distribuição cumulativa será o quê? Olha, vamos olhar primeiro para cá. Eu vou ter que analisar vários intervalos aqui. Antes do menor, entre esse e esse, depois entre o x2 e o x3, entre o x3 e o x4, até o xn menos 1 e o xn, e depois do xn. Então eu vou ter que dividir isso aí e fazer várias análises. Então nesse caso, antes do x1, meu x está antes, eu não tenho ninguém a acumular, porque ele é o menor valor, né? Todos aqui estão em ordem o quê? Crescente. Ó. x1 é menor que x2, que é menor que x3, que é menor que xn. Aí eu vou do x1, incluindo ele, até o x2 sem incluir o x2. Eu tenho somente quem desse conjunto aqui dentro? Só o x1, então eu acumulo a probabilidade dele, a primeira. Quando eu estou de x2, incluindo o x2, até o x3 sem incluir o x3, eu tenho quem aqui desse conjunto? O x1 e o x2. Mas ainda não tenho o x3, então eu acumulo os dois. E assim vai até a gente terminar. Normalmente, gente, essa soma total aqui vale 1. No caso discreto. No caso contínuo, você vai perceber que você vai ter uma expressão que tende para 1. Isso aí a gente vai ver depois, quando eu coloco as propriedades que estão ali no quadro. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, um exemplinho para a gente entender essas coisas. Porque às vezes você tem muita informação, né? Poxa, deu uma definição. Depois falei de uma notação, né? A forma de você escrever, e aí você, né, embola tudo no meio de campo. Vamos colocar tudo isso aqui dentro desse exemplo. Tá certo? Então, encontre a função de distribuição cumulativa, cuja tabela de distribuição de probabilidade é dada por isso aqui. Então, aqui são os pontos de probabilidade não nula, ou seja, a probabilidade em 0, em 1 e em 2. E em outros pontos, professor, que não estão aqui, por exemplo, em 3, em 0,5, tudo vale 0. A gente viu isso no vídeo aula passado aí na playlist, quando a gente falou da distribuição de probabilidade. Então, eu quero, a partir desta função, criar a distribuição de probabilidade. Então, eu vou fazer aqui um exemplo mais completo. Eu vou não só, né, escrever uma tabelinha que você pode organizar a nossa f de x, que a gente está procurando a função cumulativa, a nossa f de x, por meio de tabela. Também um gráfico, né, uma função e também um gráfico. Tá certo? Então vamos ali para o quadro. Então eu tenho aqui meu exemplozinho copiado. Tá certo? Tem um exemplo copiado aqui. Então as probabilidades são zero, né? A probabilidade do 0 é 1/5, a probabilidade do 1 é 1/4 e a probabilidade do 2 é 1/20. Então essa aqui é a minha função de distribuição, ou minha tabela de distribuição de probabilidades, se você preferir chamar assim. Então, gente, eu quero calcular o f de 0, o f de 1 e o f de 2. Então, por definição, eu vou fazer as contas aqui no cantinho.
Só tirar esse. Fazer nessa parte aqui, ó. Quem seria o f de 0? Por definição, isso é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 0. Olhando aqui para a minha tabela, quais são os valores menores ou iguais a 0? Só esse aqui. Isso aqui é a p de x ser 0, que é 1/5. Agora eu quero, então, aqui, ó, 1/5. Quem é a f de 1? Meu próximo valor aqui que eu quero calcular. A f de 1 é a probabilidade, por definição de função cumulativa, de x ser menor ou igual que 1. Quais são os valores aqui, dentre 0, 1 e 2, que são menores ou iguais a 1? 1 e o 0. É a probabilidade de x ser 0, mais a probabilidade de x ser 1. Que dá o quê? A probabilidade de x ser 0, 1/5. A probabilidade de x ser 1, 1/4. Somando os dois, ó, BMC aqui, ó, 20 dividido por 5, 4 vezes 1 é 4. 20 por 4, 5 vezes 1 é 5. Então dá 9/20, ó. 9/20. Esse último aqui a gente não precisa nem fazer essa conta, né? Que é uma variável aleatória finita, né? Mas vamos fazer, né? Então, uma propriedadezinha ali que nos ajuda, ó. Então, o f de 2 vai ser o quê? O p do x menor ou igual que 2, que vai ser o p do x igual a 0, né? Porque menor ou igual que 2 todo mundo aqui é. Mais o p do x igual a 1, mais o p do x igual a 2. Então, a gente vai somar todo mundo, ó. 1/5 mais 1/4 mais 11/20. Então, vamos somar as probabilidades, ó. Só que essa soma aqui nós já temos, ó. Então, isso aqui vai dar o quê? 9/20, esses dois nós fizemos, né? Mais 11/20, ó. 9/20 mais 11/20 vai dar 20/20, que deu 1. Claro, esta função aqui, no caso da variável finita, ela sempre termina em 1. Sempre. O final dela é 1. É uma dicasinha que a gente pode ter aí. Pode ser enquadrado como espécie de macete. Só tirar aqui. Mas, né, a gente tem isso aí. Então, gente, a partir daqui, eu quero montar uma expressão assim. Imagina que eu quero usar um computador para fazer essa conta. E, pô, seria interessante colocar essa função lá dentro. Então, nesse caso, ó, a gente precisa entender o seguinte. Eu tenho uma reta real. Eu tenho aqui o 0, tenho 1 e tenho 2. Nesses pontos, a probabilidade é não nula. Só que, o que acontece? Eu tenho que dizer o que vem antes do 0, entre 0 e 1, entre 1 e 2 e depois do 2. Então, ó, se o meu x estiver entre menos infinito, ou seja, né, for qualquer coisa, e 0, que é o meu primeiro valor, só que aberto, eu não acumulei ninguém, ó, não tem nenhum valor aqui menor que 0 que contemple 0, 1 e 2. Então essa probabilidade é 0, ou seja, eu não acumulei nada. Por outro lado, eu vou continuar aqui o seguinte, de 0 até 1, agora, eu vou incluir o 0 aqui, mas eu não vou incluir o 1. Então, quais desses valores aqui, 0, 1 e 2, estão neste intervalo? Somente o 0, porque o 1 está aberto. Então eu vou acumular a probabilidade dele. 1/5, ó. Aqui, ó, esse primeiro valor. Agora, vamos pular para o próximo, que é o próximo ponto. Então deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, gente. É 0, né? Menor ou igual que x, menor que 1. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Vou colocar uma vírgulazinha aqui para separar. Eu tenho agora de 1 menor ou igual que x, menor que 2. Ou seja, eu vou de 1 para 2 sem incluir o 2, mas incluindo 1. Aqui dentro, gente, o meu x aqui, ele acumula todo mundo que vem antes de 2. Então acumulou esse cara e esse. Dá quanto? 9/20. A gente calculou aqui. Você vai perceber que se você tem essa tabela, você monta essa coisa aqui rapidamente. É porque a gente está refazendo algumas perguntas para ficar mais fácil. E aí nós temos aqui o seguinte. E se o meu x for maior ou igual a 2? Porque depois do 2 eu não tenho mais nenhum ponto de probabilidade não nula. Então nesse caso, minha probabilidade é o quê? O acúmulo de todo mundo aqui, que dá 1. Lembrando que eu estou calculando sempre a f, né? Então a f ela trabalha com somas da p, acúmulos da p. Então, nós temos aqui a nossa funçãozinha definida por mais de uma sentença. E quando a gente tem uma função, gente, a primeira coisa que a gente pensa assim, ou uma das primeiras é, dá para fazer um gráfico? E mais, ó, quando a gente fizer esse gráfico, você vai perceber uma coisa interessante. Que estas
propriedades que eu listei aqui, todas elas ficam mais fáceis de você memorizar, ou pelo menos as 3 primeiras, eu diria. Quando você tem um exemplinho na sua cabeça. Aquele lá que você cria lá de uma moeda, né? Uma moeda pequena, pode ser de um dado e tal. E você sabe fazer a função cumulativa, você já ganha essas 3 propriedades aqui, essas 3 primeiras aqui. Então vamos lá. O que essa função aqui está me dizendo, gente? Que antes do zero, então vai ter uma bolinha aberta, o zero ela vale zero, ó. Então ela está me dizendo isso aqui, ó. Antes do zero, ó, ela vale zero. Aí estou fazendo um tracinho um pouco mais gordo aqui para você ver que tem uma reta aqui, ó. É a função constante igual a zero antes do zero, bolinha aberta. Entre o zero, incluindo o zero e o 1, ela vale 1/5, ó. Então, eu vou marcar aqui 1/5. Aqui é o 0, né? Aqui é o 1. Ela vale 1/5, a altura 1/5. Do 1 até o 2, ela vale 9/20. Ó, minha escala não tá boa, gente, desculpe. 9/20 é bem maior que 1/5 em termos de tamanho, mas vocês abstraiam isso aí. Tá certo? O quadro é pequeno, né, a gente... Então, ó, do 1 até o 2, ela vale 9/20, ó. Só que sem incluir o 2, ó. E a partir do 2, ela vale 1. Então ela dá um salto, ó. Então ela vai saltando. É o que a gente chama de função escada. Tá certo? Então, esse é o gráfico dela. A partir desse gráfico aqui, a gente consegue ver algumas propriedades. Claro que, nesse caso aqui, minha variável aleatória é discreta. Mas funciona também finita, né? Me perdoe. Discreta ela está sendo aqui na aula toda, mas ela é finita, ou seja, ela só assume probabilidade nula nesses 3 pontos aqui. Mas ela podia ser uma variável aleatória infinita. A gente até viu alguns exemplos aí, o caso de você jogar um dado até que a primeira face 6 ocorra. Né? É infinito isso. Você pode jogar quantas vezes? 1000 vezes até a primeira face 6, embora seja pouco provável. Né? Então, gente, ó, propriedades que a função de distribuição cumulativa satisfaz. A primeira delas é que o f do menos infinito é zero. O que é isso, professor? F do menos infinito? Olha, a gente entende esses f de infinito ou mais ou menos infinito assim, ó. É o limite de x tendendo a menos infinito a minha f de x. Porque infinito não é ponto. Tá certo? Nesse caso aqui fica fácil, ó. O que é o f do menos infinito? Ó, a partir de zero para trás, ela é sempre zero. Então, beleza. Aqui, ela deu zero mesmo. O limite deu zero, porque ela é contínua. Por outro lado, ela podia ser uma coisa tipo assim, ó. Se fosse uma variável infinita, podia acontecer isso, ó. Dela tem uma escadinha aqui, quando você vai para zero, aí você tem aqui a reta zero, essa escada vai se aproximando, mas nunca chega em zero. Tá certo? Pode acontecer isso também. Mas não é nosso foco aqui, porque aí a variável aleatória seria infinita. Então, perceba que, de fato, ó, quando eu venho com menos infinito, deu zero. Quando eu vou com mais infinito, a mesma coisa, um limite, ó. Ou ela vai ir para 1, ela vai ter uma escada que vai sempre se aproximando da altura 1. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, ficou fácil de ver isso. Ó. F é uma função escada contínua à esquerda nos pontos de probabilidade não nula e contínua geral, né, nos outros pontos. O que é contínua à esquerda, gente? É que quando eu venho por aqui, ó, o limite é igual a f do ponto. Ó, a bolinha fechada ela fica aqui. Note que aqui, ó, se eu vim pela direita, ela é descontínua, porque o limite aqui, por exemplo, de x tendendo a 2 pela direita, né, você vai ver que vai ser o quê? Vai dar 9/20, só que a f deu 1, então não deu contínua, né? Então aquelas coisas lá de cálculo 1, beleza? Então, né, você tem isso aqui, ou seja, o gráfico da função cumulativa numa variável aleatória discreta, ela é o quê? Uma função escada. Certo? E aí vem essas propriedades aqui que trabalham em conjunto. Eu até listei as 4 aqui, mas você não precisa decorar as 4. Vou fazer o seguinte, vou deduzir todas elas a partir do padrão. O padrão é esse. Esta aqui dá pra gente mostrar, tá certo? Quem quiser aí pode pedir aí nos comentários, eu faço um vídeo esse. Eu não quis fazer aqui para não ficar uma coisa muito grande. Mas o nosso padrão diz o seguinte, se eu quiser calcular a probabilidade de um x estar entre A e B, não incluindo A, incluindo B, é a f de B menos a f de A. Esta aqui é um padrão. A partir desta, eu posso calcular essa aqui. Olha só, gente, eu estou indo aqui do A, sem incluir o A, até o B, incluindo o B. Aqui eu tirei o B. Então vai ser o padrão de cima, menos quem? A probabilidade pontual de B. Então vai ser f de B
menos F de A, menos a probabilidade de B, porque o B foi tirado do padrão. Aqui, em relação ao nosso padrão, eu acrescentei o A, então eu acrescentei uma probabilidade pontual. Perceba que a F é uma probabilidade que acumula e a P é uma probabilidade que mede em cada ponto. Cuidado com isso aí. Então aqui vai ser o F de B, todas elas começam assim, ó. F de B menos F de A. Aí você vai ver o seguinte, se tiver igual ao padrão, fica aqui. Aqui ele acrescentou esse, ó. Aqui ele tirou esse cara, né? E aqui ele acrescentou, ó, o A, ó. Botar um mais, não pode dizer que acrescentou. Então eu vou somar aqui P de A. E aí o caso onde eu inverto tudo, né? Eu tiro o B do padrão e acrescento o A, ó. Então isso aqui vai ser F de B menos F de A mais P de A, que foi acrescentado em relação ao padrão, menos P de B, que foi retirado em relação ao padrão. Ó. Então, esse aqui foi acrescentado e esse aqui, o B, foi retirado. Tá certo? Então, com isso aí a gente pode responder algumas perguntinhas e o mais interessante, a gente não vai precisar desta função de distribuição. Mas como assim, professor? Olha, tudo bem, até que tem AP aqui, tem AP aqui, então vamos começar por partes. Vamos aqui, só é permitido para nós, para resolver umas perguntas que eu vou colocar aqui, só usar a função F. Vamos usar esse espacinho aqui, beleza? Para a gente ver as propriedades. O que seria, gente, F de 2,4, 2,4? Olha, se você tem a função, ou tem isso aqui, fica fácil. 2,4 está onde aqui? Está nessa parte, ó. É maior que 2, então isso aí vale 1. Porque ela vale 1 para qualquer valor. Ah, professor, mas 2,4, 2,4 não faz parte da variável aleatória. Não. Cuidado, a função cumulativa ela não calcula pontualmente. Claro que a P de 2,4, isso aqui de fato é zero. Porque esse é um ponto de probabilidade nula, porque ele não está listado aqui. Tá certo? O que seria então, professor? Vamos lá, vamos usar uma propriedade daquela. O que seria a F de 0,3 ou 0,3 menor que x menor que... menor ou igual, né? Vamos botar assim. Vamos botar aqui. O padrão mesmo, depois a gente muda um pouquinho. Menor que 1,8. Note que eu estou botando valores que não precisam necessariamente pertencer a esse conjunto aqui. Tá, um deles pode. Vamos botar aqui 1. Né? Então, por definição, a gente procura, ó, deu o nosso padrão, é o quê? É a F de 1 menos, porque ó, aberto aqui, fechado aqui, ó, menos a F de 0,3. Gente, vamos lá. F de 1 é quem? Se você olhar, pode olhar para o gráfico, ó, o que é F de 1? Ó? F de 1 é onde a bolinha fica fechada, 9 sobre 20. Pode olhar na função também, ó, F de 1 está nesse intervalo, ó, de 1 até 2 sem incluir o 2, ó, 9 sobre 20. Menos, o que é F de 0,3? Se você olhar no gráfico, 0,3 está aqui dentro, ó, qualquer valor que está aqui dentro, ó, vale 1/5. Então, aqui nós temos, note que eu não estou usando a P, viu? Eu não estou usando essa aqui de cima, posso usar ela também, vou mostrar daqui a pouco. Então, ó, 9 sobre 20 é o quê? Aqui, tirando o MMC, né? 20 por 20 dá 1, dá 9. 20 por 5 dá 4 vezes 1 é 4. Então, dá aqui 5 sobre 20. Se você simplificar por 5, dá 1 sobre 4. Aí você falou, professor, mas é 1 sobre 4 mesmo? Olha só. Esse cara aqui, o que significa isso, gente? O x está entre 0,3 e 1 em termos da P. Isso aqui é o P de x igual a quanto? 0,3 não está aqui. Beleza. Então, aqui eu só vou ter quem? O próprio 1. Correto? Porque de 0,3 até 1, quais são os pontos de 0, 1 e 2 que estão dentro? Só 1. Isso aqui é a P de x igual a 1, que é, de fato, 1/4. Tá certo? Ah, professor, vamos mudar um pouquinho. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. Vou botar aqui
mais um exemplo aqui. F de 1 menor ou igual que x menor que 2,3. Isso aqui é o seguinte. Perceba que aqui deu invertido. Ó, o nosso padrão é aberto aqui e fechado aqui. Deu invertido. Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Isso aqui vai ser quem? Vai ser a f de 2,3 menos a f de 1. Então eu tirei esse e acrescentei esse, ó. Mais a p de 1 menos a p de 2,3. Então aqui eu vou ter que acabar usando todas as duas funções, tanto a f quanto a p. Olha só, eu não preciso da p para responder essa questão aqui. Quer dizer, pelo menos assim, se não viesse ela, vamos supor que fosse dado só isso aqui. Vamos lá. O que é f de 2,3, gente? É o que vem depois do 2. Acumulou 1, deu 1. Né? É só você olhar aqui. O que é f de 1? Ou depois não, né? É isso, o 2,3 vem depois do 2, né? Então é tudo que vem antes, né? Do 2 aqui, entra. 1. A f de 1, né? Acumula tudo que vem até o 1. Seria a propriedade desse cara, né? Essa com essa, que já está dada aqui, ó. A f de 1 a gente sabe que é o quê? 9 sobre 20. Mas, quem é a p de 1? Poxa, professor, não tem uma p de 1. Olha só, a gente pode desacumular essa função. Se eu fizer esse cara menos esse, ó, vou fazer aqui a conta aqui, ó, 1 menos 9 sobre 20, dá 20 menos 9 sobre 20, que dá 11 sobre 20. Então, esse menos esse dá esse. Então, esse menos esse daria esse aqui, ó. Quer ver? 9 sobre 20 menos 1 sobre 5. Então, a gente está desacumulando. Então, ó, pega aqui 20. 20 por 20, 1. Vezes 9, 9. 20 por 5, 4. Então aqui, ó, vai dar 5 sobre 20, né? 9 menos 4, que vai dar o quê? Se for por 5, vai dar 1 sobre 4. Tá certo? E se eu fizer esse menos... mas não tem ninguém. Tem, é 0. Esse menos 0 dá esse aqui, dá 1 quinto. Olha, na acumulativa, uma coisa interessante. O 1, se ela for finita, sempre termina em 1. E a distribuição e a acumulativa, elas coincidem no primeiro cara, se for finito também, tá certo? Normalmente a gente tem finito mais para o lado direito, né? Ou infinito, né? Mas vamos lá. Então, eu poderia, muito bem, desacumulei, voltei para P, agora ficou fácil, ó. Quem é a P de 1? 1 quarto. Tá aqui. Quem é a P de 2,3? Aí, tome cuidado. 2,3 não está na variável aleatória. Quando a gente estudou a distribuição, a gente viu que se não está, a probabilidade é 0. Tá certo? Então é só você fazer esta conta aqui. 1 menos 9 sobre 20 a gente até já fez, né? Deu 11 sobre 20. Mais 1 sobre 4, que vai dar quanto? Você tira o MMC. 20 por 20 dá 1. Vezes 11, 11. 20 por 4, 5. Vezes 1 é 5. Então, deu 16 sobre 20. Você simplifica por 4, que vai dar 4 quintos. De fato, ó, gente, quais são os valores que estão entre 1 e 2,3 dessa variável? É o 1 e o 2, ó. Então, isso aqui é a probabilidade de quem? O próprio 11 sobre 20 e o próprio 1 sobre 4, ó. Que dá exatamente o 4 quintos. Então, assim, existem múltiplas formas da gente estar calculando isso e usando essa propriedade aqui. Então, o interessante é que você busque fazer exercício. Entenda bem, gente, o que é a F e o que é a P. Ou por que deu 0, eu não entendi. Faz um esforcinho que você consegue entender. Talvez você não precisasse nem desacumular e voltar para cá para ver, né, que deu 0. Aqui pelo gráfico, se você analisar bem, se eu só lhe desse o gráfico, esse gráfico, e pedisse para você calcular tudo que eu passei aqui, você tem que ser capaz de conseguir isso. Dá um trabalho na primeira vez que você faz, mas você fazendo com calma, você pega a mãe. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, até a próxima.